Lute por sua fé. Este será o título da nossa última lição, do terceiro trimestre do ano de 2023, da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos finalizar a nossa meditação nesta revista da classe Juvenis, em que nós tivemos a oportunidade de conhecer mais a respeito das epístolas gerais. Na aula de hoje nós iremos finalizar o nosso estudo sobre as epístolas gerais, entendendo um pouquinho melhor o contexto e os motivos pelos quais Judas escreveu a sua carta, na qual ele fala a respeito da defesa da fé. Então, a aula de hoje está programada para ser ministrada no próximo domingo, no dia 27 de setembro, e nós teremos como versículo-chave o texto do único capítulo da carta de Judas, no versículo 3, que nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa leitura bíblica em classe está lá também no único capítulo, de Judas, dos versículos 17 até o 25. Vamos ler juntos? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvais alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Nós temos, então, os objetivos desta aula, que são os seguintes. Primeiro, explicar para os nossos juvenis os motivos para o envio da carta. Segundo, expor para eles a respeito do perigo dos falsos mestres. E terceiro, saber como devemos nos portar na defesa da fé. Primeiro tópico, introdução à epístola. Veja só como a lição vai nos trazer uma introdução para que nós possamos entender quando a carta foi escrita, por que foi escrita, o propósito, o motivo. Então nós vamos ter aqui algumas perguntas respondidas através deste primeiro tópico. Judas, que é o autor, era filho de Maria e José, meio-irmão de Jesus. Ele escreveu esta epístola em meados dos anos 60 d.C., com o propósito de que os cristãos batalhassem pela fé que tinham recebido de Deus. E para isso, precisavam se achegar a Deus, ter cuidado com ensinos enganosos trazidos por falsos mestres e, inclusive, para reconquistar os que estavam duvidosos, os que tinham recebido este ensino de falsos mestres e que precisavam novamente ser conquistados para o lado da fé. Uma pequena carta, mas com grande valor para a formação de todo cristão. Judas e o apóstolo Pedro conviveram e certamente eles conversavam, convergindo com o tempo, sobre os grandes problemas da igreja dos seus dias. Talvez por isso, a segunda carta de Pedro e esta epístola de Judas, elas coincidem bastante nas ideias e na abordagem literária. O ensino é denso e direto ao ponto, sem rodeios. Era preciso um despertamento. Então aqui nós temos uma base a respeito de quem é Judas, Nós temos aqui a informação de que ele era meio-irmão de Jesus, portanto também filho de Maria e José, irmão de Tiago, que também nos escreveu uma carta no Novo Testamento, e ele está escrevendo aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Então veja que eu acho muito interessante que Judas diz que ele queria escrever a respeito da salvação, mas um tema surgiu e ele precisou escrever com urgência, porque aquele tema demandava
que os irmãos fossem alertados a respeito do que estava acontecendo, que eles defendessem a sua fé, no caso, desculpa, mas não apenas dos ataques que eles estavam recebendo de fora, mas agora Judas estava concentrado em falar dos ataques que eles estavam recebendo de dentro, dos falsos mestres que vinham para o meio deles, se pareciam com eles, mas estavam trazendo ali informações que não eram verdadeiras. Segundo tópico, a defesa da fé. Primeiro subtópico, uma necessidade. O escritor anuncia que ele desejava falar sobre a salvação. Entretanto, ele foi direcionado a exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nos dias de hoje, tal direcionamento se mantém. É fundamental que a igreja esteja atenta para defender a fé a qualquer instante. A defesa da fé, contudo, só pode ser feita por quem a detém. Aqui nós temos um ponto fundamental. Quem não detém a fé em Cristo, quem não recebeu essa fé, quem não desenvolveu essa fé no Senhor, não consegue defendê-la. Nós só defendemos aquilo que acreditamos. Ninguém consegue passar uma vida defendendo algo que não acredita, que não conhece. Então, a defesa da fé precisa ser feita por aqueles que a detêm, por aqueles que têm a fé de Cristo. O mundo, as forças do mal, sempre irão atacá-la. Cabe, por isso, a nós, cristãos, sermos os guardiões desse tesouro de inigualável valor. Que possamos fazer como Paulo, que no fim dos seus dias pôde dizer que, após uma vida de lutas, terminou a sua carreira permanecendo na fé. 2 Timóteo 4:7. Então, nós temos aqui, segundo subtópico, a fé genuína. A fé mencionada por Judas é uma fé racional, bem fundamentada e salvadora. Aquela que uma vez foi dada aos santos. Lá em Judas, no versículo 3, ele nos fala isso. Ou seja, a fé verdadeira, dada por Deus e ensinada pelos apóstolos, é por ela que nós devemos travar uma luta incansável. Eu sei que o tema da apologética, apologia, a defesa da fé, foi muito utilizado pelo apóstolo Paulo e pelos pais da igreja, e o próprio termo apologia vem do grego e significa defesa, mas não qualquer tipo de defesa, significava defesa no âmbito civil. Este nome começa a ser usado quando Sócrates começou a ser acusado de ensinar os jovens a se rebelar contra o sistema. Ele foi acusado, então, de causar ali um desvirtuamento na sociedade. E ele vai escrever, ou vai mencionar ali a sua defesa. A defesa de Sócrates, foi escrita, na verdade, escrita mesmo, deixada para nós, para as próximas gerações, dos seus alunos. Mas o nome da obra era a Apologia de Sócrates, ou seja, a defesa civil de Sócrates. Ele estava se defendendo das acusações que estava recebendo. O apóstolo Paulo vai utilizar este mesmo termo, dizendo que nós precisávamos fazer apologia da nossa fé. O apóstolo Pedro também vai utilizar o termo apologia, que é o termo que nós conhecemos hoje como apologética. Veja que não é qualquer tipo de defesa, é uma defesa coordenada, é uma defesa sistemática, é uma defesa que sabe por qual motivo. Então não é simplesmente eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Como eu vou defendê-la? Eu sei quais são os ataques que ela mais sofre para que eu consiga defendê-la. Veja que ser um apologeta, defensor da fé cristã, não é fácil. Não é simplesmente algo que a gente diz, nossa, agora eu vou defender a fé. Não funciona assim. É preciso que você tenha a fé, que você tenha recebido ela de Deus e tenha desenvolvido maturidade na sua caminhada, tenha pesquisado os principais temas a respeito da nossa fé, para que então você possa ser um defensor dela. Então o apóstolo Judas queria que nós soubéssemos que para sermos um apologeta de Cristo, um defensor da fé, nós precisamos ter primeiro a fé genuína. Nós vamos continuar agora no terceiro tópico, falando a respeito do pecado e do juízo. Primeiro subtópico, os intrusos. Já sabemos que a fé cristã é constantemente atacada na escola, nos filmes ou nas redes sociais, mas o foco que o escritor Judas traz à tona são as ameaças que a fé vem sofrendo de dentro da própria igreja. Como assim? Identificar os ataques externos, muitas vezes, é até fácil. Mas e os ataques internos, daqueles de quem nós menos esperamos ter que nos defender? Estes ataques são mais difíceis de serem identificados.
Por isso, Judas elenca algumas características desses intrusos que se infiltraram no nosso meio e que estão ameaçando a nossa fé. Então veja a lista que Judas vai nos trazer. Primeiro, eles são ímpios, não têm amor a Deus. Segundo, eles convertem em dissolução a graça de Deus, ou seja, são mundanos, são carnais. Terceiro, eles negam a Jesus Cristo, são céticos, não têm espiritualidade. Quarto, eles são adormecidos e contaminam a sua carne. São indiferentes e não têm temor a Deus. Quinto, eles rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, porque são indisciplinados e são rebeldes. Sexto, eles dizem mal do que não sabem, porque são mentirosos, propagadores de fake news. Sétimo, são murmuradores. O oitavo, são arrogantes. Nono, são interesseiros. E décimo, eles causam divisões. E nós também temos aqui a letra K, décimo primeiro ponto, porque são sensuais. Então Judas está nos trazendo uma forma de identificar quem é este joio que está lá no meio do trigo, de saber como defender a nossa fé dentro da igreja. Porque muitas vezes nós estamos empenhados em sermos apologetas, defensores da fé cristã para o mundo externo. Então nós estamos sempre preparados para ver um filme que está passando e identificar nele pontos que não são favoráveis à nossa fé. E é claro que é um grande avanço sermos capazes de identificar onde que estão ali setas inflamadas do maligno que querem nos seduzir de forma silenciosa a entrar no nosso meio e nos contaminar. Só que nós já esperamos que o lado de fora nos ataque. Agora, e quando o ataque vem do lado de dentro? Quando nós temos que lidar com fogo amigo? Para essas circunstâncias, nós precisamos estar preparados para identificar quem são as pessoas que fazem parte, que possuem as características da longa lista que o apóstolo Judas nos mostrou, nos ensinou, nos apontou nesta sua breve carta, mas que tem um valor muito profundo para o nosso entendimento a respeito de como defender a fé cristã dentro da própria igreja. Continuando aqui, no último parágrafo, a lição nos diz assim, que ao fim, Judas conclui a sua listagem com um efeito que é a consequência de todos os defeitos anteriores. Eles, os falsos mestres, que estão no nosso meio, não têm o Espírito. E quem anda na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, capítulo 5 ao 17. Nós temos aqui no segundo subtópico, no ponto 3.2, os exemplos da desobediência. Diante de tantas características ruins, Judas nos lembra de 3 exemplos de desobediência que não terminaram bem. Estes exemplos que Judas vai nos trazer, eles estão registrados no Antigo Testamento, o que nos faz pensar que Judas escreveu esta carta para uma igreja. Ele não vai dizer exatamente para qual igreja, né, mas pelo menos para um povo que em sua maioria era composta de judeus. Porque veja que Judas está aqui nos dizendo, nos fazendo lembrar, e no caso para os leitores originais desta carta, ele estava fazendo com que eles se lembrassem de algo que tinha acontecido lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não era conhecido pelas outras pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades, como é conhecido pela maioria de nós hoje. Hoje nós estamos aqui no Ocidente inseridos em um contexto judaico-cristão. Então nós conhecemos as principais histórias do que aconteceu no Antigo Testamento. Nós contamos para as crianças, elas fazem parte já do imaginário popular. Naquela época não era assim. O mundo para o qual Judas escreveu era outro. Só quem sabia dos detalhes que ele vai descrever aqui a respeito do povo de Israel eram os judeus. Então veja que nós temos aqui mais um ponto que nos faz ter uma ideia de que os destinatários, a igreja para quem Judas escreveu, era composta majoritariamente de judeus. Então veja os exemplos de Judas. Primeiro exemplo, o povo de Israel, o qual foi salvo do Egito, mas os maus morreram no deserto por causa da sua incredulidade. Letra B, segundo exemplo, os anjos caídos, que foram lançados na escuridão e estão atualmente em prisões eternas. E letra C, as cidades de Sodoma e Gomorra, bem como outras ao redor, que por causa da imoralidade sofreram a pena do fogo eterno. Então Judas quis lembrá-los de que a desobediência ela foi punida no Antigo Testamento e ela continuaria sendo punida. Ele queria dizer para aquela igreja, discipulá-los, exortá-los a respeito de que
o Deus que se manifestou no Antigo Testamento, que teve um pacto com o povo de Israel, ali a partir de Abraão, era o mesmo Deus que tinha enviado seu Filho para trazer salvação para a igreja e para todos quanto crerem nele. Então Judas estava querendo dizer, veja, a graça não é o que estão dizendo por aí. Não funciona assim. Não é um Deus que você serve se quiser, que te salva, que te alcança e que você retribui se assim lhe parecer bem. Judas estava querendo deixar claro que a desobediência, mesmo no tempo da graça, mesmo que eles vivessem agora numa nova dispensação, também seria punida. E nós vamos continuar aqui no ponto 3.3, terceiro subtópico, quando Judas vai nos falar sobre os perigos dos falsos mestres. Então a epístola de Judas, após proferir um ai contra os falsos mestres, diz que eles entraram pelo caminho de Caim, o caminho da inveja, seguiram o engano do prêmio de Balaão, que foi a avareza, e pereceram na contradição de Corá, que sofria de rebeldia. Em seguida, Judas vai denunciar os efeitos da presença desses intrusos e vai nos dizer que, letra A, eles são manchas em vossas festas de amor, porque eles não possuem amor a Deus e nem ao próximo, mas somente o amor próprio. Por isso são uma mácula para a igreja. Letra B, eles são nuvens sem água. Eles geram expectativas frustrantes, enchem de esperança as pessoas, mas tudo é falsidade. Letra C, eles são como árvores murchas, que são infrutíferas. Eles são uma perda de tempo, pois é um desperdício cultivar uma árvore e depois observar que todo o trabalho ali no cultivo foi em vão. Letra D, são ondas impetuosas do mar, ondas que trazem sujeira. E letra E, são estrelas errantes, cujo fim será será causar um grande estrago. Observa-se como se faz necessário defender a fé recebida por Deus diante dessas ameaças dos falsos mestres. Às vezes, nós como cristãos, e principalmente nós que vamos falar para uma classe de juvenis, estamos preocupados com muitas coisas na nossa vida. Nós temos muitos afazeres, os nossos juvenis estão pensando no vestibular, fazendo cursinho, escolhendo uma faculdade, pensando em uma profissão, visitando feiras de profissões. Então eles estão realmente muito ocupados. Alguns já estão namorando, então as ocupações elas só vão aumentando. Só que, como cristãos, nós não podemos nos esquecer de que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Nós não estamos aqui por acaso. E nós não estamos aqui para nos dar bem. Nós estamos aqui para servir a Cristo e para fazer aumentar o reino de Deus. Portanto, nós temos uma função que vai além da função comum das outras pessoas. Só de viver a vida, de fazer uma faculdade, trabalhar, casar, ter filhos, vai além. Nós não fazemos todas essas coisas, nos casamos, temos filhos, fazemos faculdade, trabalhamos, só porque nós estamos aqui. Nós fazemos todas essas coisas para a glória de Deus. Como cristãos, nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé dentro da igreja, daquelas pessoas que por acaso estão em dúvida, que por acaso foram infectadas, picadas por esse bichinho da discórdia, da rebeldia, e que precisam ser lembradas de quem é Cristo, de quem é o Senhor, e de qual é a fé que um dia nós recebemos de Deus. E nós também precisamos estar preparados para defender a nossa fé enquanto vivemos. Porque nós temos que defender a nossa fé enquanto estudamos, enquanto trabalhamos, enquanto nos casamos, enquanto temos filhos, enquanto educamos os nossos filhos, enquanto mantemos o nosso casamento. A fé que nós recebemos de Deus, a fé genuína, ela precisa implicar em todas as áreas da nossa vida. É por isso que o cristão, ele não trabalha igual às outras pessoas, ele trabalha a fim de glorificar primeiro o nome do reino que ele representa, o nome de Cristo, depois a fim de ter uma profissão, de conseguir uma renda. Então, primeiro nós fazemos tudo para a glória de Deus. Veja a importância de nós sabermos e de nós ensinarmos os nossos juvenis a não ter a fé de forma repartida na vida. Sabe quando a gente fala assim, a minha vida espiritual e a minha vida secular? Como cristãos, tudo que nós fazemos tem o objetivo de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você está lá na sua casa preparando a sua refeição para alimentar o seu corpo físico e mantê-lo em pé, para seguir avante com aquilo que o Senhor te deu para continuar nos dias que Ele já disponibilizou para você, você está fazendo isso para a glória de Deus. Se os nossos juvenis estão escolhendo uma faculdade, uma área para trabalhar, eles precisam consultar ao Senhor, porque eles estão fazendo para a glória dele.
Então a fé que nós recebemos de Deus, ela não nos faz apenas ter um final de semana com bastante devoção na igreja. A fé que nós recebemos de Deus, a fé genuína, ela altera toda a nossa vida. Ela não dita só o rumo e para onde nós iremos aos sábados e aos domingos. Ela tem a ver com o que nós fazemos, pensamos na segunda, na terça, na quarta e todos os dias que o Senhor nos der. E aqui no quarto tópico nós temos o como defender a nossa fé. A gente não vai terminar a lição, imagina? Não tem como terminar esta revista sem nós pensarmos um pouquinho a respeito de como fazer a defesa da nossa fé. Então, primeiro subtópico, quais são os cuidados pessoais que nós precisamos ter? Depois de mencionar os graves problemas causados pelos falsos mestres, Judas nos apresenta a maneira como o cristão deve defender a sua fé. Então, letra A, edificando-vos a vós mesmos na fé. Isso significa investir na fé, como, por exemplo, lendo bons livros cristãos, dedicando-se para fortalecer a convicção em Deus, Cristo Jesus. Os discípulos oraram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E esta é uma oração que todos nós podemos fazer. É uma oração que a palavra de Deus nos ensina que, assim como os discípulos fizeram, nós também podemos repeti-la ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Professor, lembre-se de pedir aos seus juvenis que eles grifem esta parte da lição, o texto de Lucas 17, no verso 5, para que eles façam essa oração de forma verdadeira na vida deles. Senhor, aumenta a minha fé. Quantas vezes nós não precisamos que a nossa fé seja aumentada? Para tudo. Não apenas para crer que milagres podem acontecer, mas para crer que Deus existe. Para crer que vale a pena viver por Ele. Para crer que vale a pena não amar o mundo, abandonar os prazeres e os desejos carnais. Então, Senhor, aumenta a minha fé para que eu continue crescendo a fim de me parecer com o Senhor. E aí, Judas nos traz a letra B, orando no Espírito Santo, que significa orar no poder e na força do Espírito, não firmado em palavras de efeito, que para nada servem diante de Deus. Na letra C, conservar-se no amor de Deus. E na letra D, esperar na misericórdia de Cristo. Então, quando nós fazemos uma leitura atenta da carta de Judas, nós conseguimos identificar todos estes pontos que a lição nos trouxe em forma de, separado em letras, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, para que fique mais fácil a nossa compreensão. Então nós estamos entendendo, nós estamos recebendo de Judas o conselho de que possamos conservar-nos no amor de Deus e esperar na misericórdia de Cristo. É muito importante este ponto, porque às vezes nós identificamos falsos mestres e às vezes a gente fica meio, querendo, poxa, Senhor, o que o Senhor vai fazer contra ele? Poxa, Senhor, ele está numa posição de destaque dentro da igreja e ele é um falso mestre, o que nós faremos? Quando nós precisamos aprender a esperar na misericórdia de Cristo, identificar falsos mestres não significa pegar a pedra mais pesada que nós temos e atacar neles. Significa que eu sei que o que ele está falando eu preciso ter um pé atrás. Significa que eu preciso orar por esse meu irmão que ainda não conhece o Senhor, que ainda não recebeu o Espírito de Deus, que claramente ainda não é um cristão, que ainda não foi transformado. Então que nós tenhamos o amor de Cristo, o amor que Cristo nos ensinou que nós deveríamos buscar, que é o amor que Ele derrama sobre nós, porque Ele é a fonte, nós canais deste amor. Então é importante nós sabermos como identificar quem são os falsos mestres, não para que a gente venha expô-los, para que a gente venha lançá-los, na humilhação pública, não para isso, mas para que a gente tenha piedade, misericórdia, para que a gente saiba quem são as pessoas que eles estão influenciando, para que nós possamos influenciar essas pessoas. Os falsos mestres, eles já estão num caminho mais afastado de Cristo. Eles carecem imensamente da misericórdia de Deus. Mas aqueles que foram afetados por eles e que estão apenas em dúvida, estes ainda podem ser resgatados por nós. É por isso que saber como defender a fé que o Senhor nos deu não é apenas uma forma de nos mantermos cristãos, mas é também uma forma de amor, de amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos irmãos em Cristo, para que se eles estiverem titubeantes na fé que receberam do Senhor, para que eles possam receber de nós um apoio, para que eles possam receber de nós ali uma palavra de ânimo, uma palavra de, ei, cuidado, você está indo no caminho errado, você está indo por um caminho que não é o certo. Vamos retornar para a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos fazer oração junto, eu te ajudo em oração. Então é uma forma de amar o nosso próximo, conhecer a fé cristã e defender a fé que um dia o Senhor nos deu.
E nós temos aqui no último subtópico o cuidado com os outros. A receita só estará completa se também houver cuidado com os outros, que é o que eu acabei de falar, que já foram enganados pelo mal. Então, por isso, em tom dramático, Judas vai nos conclamar para que nós podemos nos apiedarmos daqueles que estão em dúvida. E Judas aumenta a gravidade quando ele nos lembra que os duvidosos rumam para o inferno. Então, aqueles nossos irmãos que estão em dúvida precisam da nossa oração, precisam do nosso apoio, precisam que nós estejamos ao lado deles para dizer, meu irmão, qual é a sua dúvida? E professor, este ponto é muito importante para nós, porque grande parte das pessoas em dúvida na igreja estão nas nossas classes, de adolescentes, de juvenis e de jovens. Este é o público da igreja que mais fica em dúvida, que mais tem a sua fé ameaçada. Não apenas, isso não quer dizer, desculpa, que os irmãos já mais maduros na fé não possuem dúvidas, também não ficam titubeantes na sua fé. Não, não é isso. Mas é que as pessoas que mais têm a sua fé atacada, o público da igreja, a faixa etária que mais apresenta dúvidas, é a faixa etária para a qual nós estamos ministrando. Então que nós possamos ter piedade deles e nos colocarmos à disposição em oração e para responder às principais dúvidas que eles têm. Perceba a importância de você, professor, ser um apologeta de Cristo, ser um defensor da fé cristã. Perceba a importância de você se colocar à disposição dos seus alunos para responder às dúvidas que eles têm, para tirar a dúvida que talvez os esteja afastando de Cristo. As dúvidas que talvez esteja fazendo com que eles olhem para a igreja com olhos meio que, vou deixar para lá. Sabe, vou para a faculdade, vou começar uma nova vida, quero conhecer novos lugares, novas pessoas, quero ficar sem as amarras que às vezes, o evangelho traz. Então que nós possamos nos atentar a quem são os nossos juvenis e a saber quais são as dúvidas principais que eles possuem. Professor, esta é a última lição do trimestre. Então eu desejo que você possa ser usado pelo Senhor para ministrar essa lição com ousadia, com graça. Que enquanto você estiver ministrando, o Espírito Santo possa estar trabalhando no coração dos seus juvenis. Mas ore especificamente por cada um deles. Lembre-se do nome deles nas suas orações. Faça uma oração diária por eles. Apresente-os ao Senhor em oração. E esta é a última lição. Então eu não sei se você já tem um sistema, se você gosta de recapitular todas as lições que já passaram, mas eu aconselho você que tenha um momento especial de perguntar a eles o que foi que eles aprenderam, qual lição que mais os chamou a atenção, se tem algum ponto da vida deles que realmente foi mudado, se eles fizeram a leitura das epístolas gerais, se eles aprenderam ou conheceram alguma coisa que não sabia. É importante fazer neste último dia da lição, neste último domingo, uma recapitulação daquilo que já foi visto. É importante trazermos à memória aquilo que nós aprendemos e lembrarmos. Não podemos nos esquecer de lembrarmos aos nossos juvenis que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes. Então que tudo aquilo que nós aprendemos a respeito das epístolas gerais não logo vá para a área do esquecimento na nossa mente, mas que nós possamos trazer para a nossa vida prática, que a gente possa trazer para o nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos ao longo dessas 13 aulas. Amém? Bom, muito obrigada por ter chegado até aqui. Que privilégio que o Senhor nos deu de aprendermos por 13 domingos mais e mais a respeito das epístolas gerais, destas cartas tão preciosas que chegaram a nós com o objetivo de nos exortar e de nos edificar. Deus abençoe, professor. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.